Demorou, mas a vitória veio. A Câmara aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Junto veio a compensação. A União deve cobrir estados e municípios para evitar perda de receita. O plenário foi unânime, 493 votos a favor e nenhum contra. Principal pauta econômica do governo Lula, a mudança vai beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros na base da pirâmide. O texto também cria alíquota progressiva de até 10% para rendimentos acima de R$600 mil por ano. Foram 7 meses de disputa, com o Centrão e extrema-direita defendendo os super ricos. Mas a votação foi definida pelo cálculo eleitoral de 2026 e, claro, pela pressão popular. A PEC da bandidagem desgastou o Congresso e Hugo Mota precisou colocar o IR em pauta. De mais de 100 emendas, só 3 foram aceitas pelo relator, Arthur Lira. Fundos soberanos, fundos de aposentadoria no exterior, agronegócio e imobiliário ficaram de fora da tributação mínima. A renúncia é de R$25 bilhões, quase 10% do que o país arrecada com o imposto de renda. Uma vitória histórica para a base, mas com prerrogativas preservadas para o topo. Sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando. De segunda a sexta-feira, todos os dias, a gente vai analisando uma temática, uma notícia importante do momento. A notícia de hoje é boa, que a gente vai começar a conversar com a Débora Maganha, nossa economista, historiadora, apresentadora do Mercado de Investimentos, que está aqui para sanar todas as nossas dúvidas, abrir nossos caminhos. Débora, muito bom estar com você, minha amiga. Bem-vinda. Obrigada, Gabi. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Vamos falar de leão, né? Vamos falar de imposto de renda. De imposto de renda. Acho que o brasileiro nunca ficou tão feliz de falar de imposto de renda, né? Normalmente é um assunto que quando começa a gente fala, ai, não acredito. Declaração de imposto de renda deixa todo mundo de cabelo em pé. Mas a gente está falando da aprovação de um projeto que era muito importante para o governo, era projeto de campanha, inclusive. Eu quero entender com você, para a gente começar a nossa conversa, se a maneira como ele foi aprovado até agora, porque ele está em tramitação no Congresso Nacional, acaba quando passar pela Câmara e pelo Senado, ele corrige onde tem que ser corrigido ou é um pequeno passo nesse sentido? Porque tem muita gente usando, a gente também, falando em justiça tributária. Estamos nesse caminho? No caminho, sim, mas a gente está começando a percorrer esse caminho. É um primeiro degrau de tentar distorcer, de tentar corrigir a distorção que existe hoje, pelo amor de Deus, distorcer não. Então, é um primeiro passo, um primeiro degrau para tentar corrigir essa distorção. Por quê? A gente tem uma desigualdade tributária muito grande aqui no Brasil, mas desde a Constituição, a gente tem também a necessidade e a imposição ali pela Constituição de ter um imposto mais progressivo. Só que no Brasil, não só não era progressivo, porque poupava altas rendas que acabam, no final das contas, depois de todas as suas deduções, de tudo que faz, não pagando o imposto de renda que deveria pagar, mas também as jabuticabas ali, como, por exemplo, a isenção de dividendos. Então, existia uma distorção enorme em relação a uma pessoa que tinha o seu desconto acontecendo na fonte e pagava 27,5%, 20% de alíquota de imposto de renda, e uma pessoa muito rica que distribuía dividendos e não pagava nada, não contribuía nada, não participava desse pacto contributivo da tributação. E isso precisava começar a mudar por algum lugar. E eu vejo essa proposta de isenção do imposto de renda como esse início, mais pela compensação que vem do outro lado, ali por pessoas que nunca contribuíram com um país que deu tantas, até renúncias para empresário, isenções para empresário, e aquela pessoa física em si nunca contribuía com isso. Então, eu acho que é um começo de discussão em relação à justiça tributária. Está longe de ser tributação de super ricos como ela deveria ser. A gente ainda tem um país, e espero que isso mude em breve,
com um imposto muito focado em consumo, que também recai mais sobre pessoas de menores rendas. Então, vamos imaginar aqui, só para todo mundo entender. Eu, Débora, comprei essa caneca. Essa caneca ela vai ter um imposto de consumo em cima dela. Se um bilionário comprar a mesma caneca que eu, por qualquer que seja o motivo, e a gente paga a mesma alíquota de consumo naquela caneca, o peso para ele vai ser muito menor do que para mim. E isso também gera esse imposto que não é progressivo. É um imposto que vai pesar mais em rendas menores. Então, a gente tem passos também para discutir. Essa questão do consumo, que é muito pesada e regressiva no Brasil, a própria progressividade do imposto de renda, como ela é feita, será que é a melhor forma? Parar ali nos 27,5%? Quando a gente pega tabelas do mundo, o Brasil tem uma das menores alíquotas máximas de imposto de renda. E, além de tudo, a gente tem jabuticaba de juros sobre capital próprio para diminuir tributação de empresa. E empresas grandes, tá? Empresas que trabalham com regimes tributários que só empresas muito grandes têm. E a gente, além disso, tinha os dividendos isentos. Então, isso urgentemente precisava ser corrigido, porque só o Brasil e mais 2 países não tributavam dividendos. E ainda que a gente tenha essa tributação, ela vai de 0 a 10 agora. Não é uma tributação como existe nos outros países do mundo. Então, aquela discussão, aquele discurso de os ricos vão sair do Brasil, as empresas vão para fora daqui. Primeiro, as empresas não vão para fora daqui porque o mercado dela está aqui. Ela ganha com isso. Os custos dela talvez sejam mais interessantes se ela estiver aqui, porque ela consegue talvez uma mão de obra mais barata, ou os insumos de uma forma mais barata, e o mercado dela está aqui. Então, primeiro, as empresas não vão sair por isso. Segundo, se as 141 mil famílias que vão ser tributadas quiserem tirar o dinheiro daqui e forem distribuir dividendos, ganhar com dividendo ou ganhar no mercado financeiro em outro país, elas vão pagar muito mais imposto que 10%. Porque a média do mundo está em torno de 30%. Aliás, você chamou a atenção para um discurso que é muito conveniente, porque aí você replica isso na imprensa, as pessoas começam a acreditar nisso e, na verdade, isso favorece a quem tem dinheiro, né? E a empresários, e não a população que realmente seria beneficiada por uma compensação de quem ganha mais. Então, isso serve, né, esse discurso que é replicado, inclusive, por quem está no andar de baixo, serve a quem está em cima. Isso é muito importante. Agora, indo um pouco para a explicação, que eu acho que vale a pena a gente entrar, de como é que vai ficar essa tributação dessas pessoas com rendimentos de mais de 50 mil, né? A partir de 50 mil reais por mês. E tem essa alíquota progressiva de 10%. Como é que isso vai funcionar? Eu acho que é um passo que é o básico da explicação, mas que precisa ser dado nesse momento. Hoje quem recebe rendas maiores, normalmente não recebe essa renda tributada na fonte. Ela distribui lucro, ela distribui dividendos, e até então, esses lucros e dividendos não pagavam imposto. E aí existia toda uma discussão, um medo, inclusive, da população de vai tributar lucros e dividendos, então eu que tenho ali a minha açãozinha da Petrobras vou ter que pagar lucro. A classe média mesmo preocupada, vou ter que pagar mais imposto, porque o imposto regressivo de consumo também cai nas costas da classe média, das pessoas trabalhadoras, vamos pensar assim. Ou ainda aquela pessoa que está no regime de pejotização, distribui lucro e dividendo por alguma questão tributária e ficava preocupada, nossa, mas aí vai me pegar... E aí, como é que eu fico? Vou pagar imposto 2 vezes? Né? Era uma preocupação mais de classe média mesmo, porque já sente esse peso, principalmente desse imposto de consumo, a tributação do imposto de renda, que também é pesado. Então, tinha ali essa preocupação. Só que aqui a gente está falando de pessoas que ganham mais de 50 mil por mês. Então, essa cobrança não vai cair em cima das pessoas que ganham menos. Eu acho que esse é o primeiro ponto que precisa ser colocado para ninguém achar que vai ser taxado quando não vai. As pessoas aqui no Brasil têm essa distorção, inclusive. Mas eu tô ali no 1% mais rico, porque eu ganho mais de 25 mil reais. Também não tá, o governo não está olhando para quem ganha 25, está olhando para o dobro, né? Então vai pegar 141 mil pessoas em favorecimento de mais de 16 milhões. É quase 65% dos contribuintes do Brasil que vão ser favorecidos com essa medida. Aliás, tem uma questão que quem tem só como fonte o salário também não é afetado nessa conta. Exatamente. Aí tem toda aquela questão da progressividade
do imposto de renda que muitas vezes gera dúvida nas pessoas. E eu vejo até pelos comentários que eu recebo, do tipo, a isenção é até 5 mil, se eu ganho 5.001 de salário, vou pagar em cima de 5.001? Não, você não vai, porque a isenção vale para todo mundo começa já com esse desconto dos 5 mil reais. E depois vai progredindo ao longo das faixas. Como se fossem copinhos sendo cheios ali, você vai descontando sempre a parte anterior, o limite superior. Então é um cálculo que é feito para a cobrança do imposto que muita gente não entende. E aí começa a cair em cilada, em fake news do tipo, se eu ganho 5.001 reais, vou pagar em cima de tudo 27,5. Não é assim, inclusive para pessoas que têm o desconto na fonte, mas para quem não tem e que hoje distribui dividendos, que é uma distorção muito antiga que precisava ser corrigida, também não começa em qualquer valor. Começa a partir de 50 mil e se estende ali para quem ganha 1.200.000 no ano, até chegar nos 10%, também de forma progressiva. Então, quem ganha ali 50 mil por mês ou 600 mil no ano já não vai começar pagando os 10%. Isso também vai progredindo ao longo do aumento da renda. Isso precisa ser falado também, porque mostra que tem um caminho para essa distorção ser corrigida completamente. Para você chegar nos 10%, que nem é tão alto como eu já expliquei, você precisa ganhar mais de R$1.200.000 por ano, que é o dobro do começo da cobrança. Então, isso precisa ser entendido para ninguém também reproduzir um discurso que o imposto de renda é uma coisa difícil de ser entendida. Então, para ninguém acabar reproduzindo um discurso ali a favor de quem tem toda essa isenção até hoje. E essa cobrança, ela não é... E nem vai ser automática, né? A gente vai falar disso depois, então não vou dar spoiler. Mas a cobrança acontece de forma progressiva também para as maiores rendas. Então, a progressividade vai entrar aí também. Essas emendas que foram apresentadas, enfim, foram muitas. O relator, o Arthur Lira, no fim das contas, só aceitou 3 dessas emendas, das mais de 100 que foram apresentadas. E pelo que a Heloísa Vilela explicou, tem uma delas que é mais importante, que chama mais atenção, que é todo o lucro e dividendo desse ano, de 2025, vai ficar de fora dessa conta. Então, vai incidir relativo a 2026. Como é que vai ser isso? E também... tem algum tipo de espaço dessa isenção que o governo também vai ter que cobrir? De certa forma, sim, porque ele vai abrir mão dessa arrecadação agora, né? Porque quando a gente faz o imposto de renda, é sempre em relação ao exercício anterior. Então, em 2026, a gente declara 2025, em 2027, a gente vai declarar 2026. Então, é até ajuste anual por isso. A gente declara o ajuste depois que o ano fecha. E você isentar os dividendos pode fazer essa distorção acontecer, inclusive das pessoas correrem para distribuir dividendos em 2025 para tentar se livrar do imposto. E tem uma coisa muito importante também, porque o dividendo ele pode ser auferido naquele ano, mas distribuído depois. E aí, mesmo que esse dividendo seja auferido em 2025, ele vai ficar isento se a pessoa distribuir até 2028. Então, ela pode auferir esse lucro, esse dividendo e não distribuir. Na verdade, ela poderia não distribuir e ir distribuindo ao longo dos anos. E aí, essa emenda que foi acatada no caso, ela vai isentar tudo que foi auferido em 2025, mesmo que a distribuição seja feita posteriormente até 2028. Então, pode fazer com que as pessoas corram para distribuir ou dividam isso até 2028, mas você está blindando o ano de 2025 e isso vai ter que ali, de alguma forma, ser compensado de outra fonte, porque sempre precisa da compensação. Para que a isenção aconteça, e o Haddad já foi muito enfático em relação a isso, você precisa da compensação, você vai precisar tirar ali de outro lugar. Dessas também emendas, ficaram de fora fundos relativos à agropecuária e mercado imobiliário. Demonstra um lobby forte também nesse sentido, já que a gente está falando do poder, por exemplo, a força do mercado financeiro? De certa forma, sim.
Até porque quando a gente olha as emendas, quando eu abri aquele arquivo das emendas, eu queria era chorar, porque a maior parte dos jabutis, né, que são aquelas emendas que não tem nada a ver com o texto original e com a proposta inicial. Tinha jabuti para incluir animal doméstico, era esse nível que a gente estava falando. Era um vale tudo, Gabi, para tentar não pagar imposto. Quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, gente, é um vale tudo aqui para tentar deduzir o que puder. Despesa com viagem, pet. Eu falei, gente, as pessoas estão fazendo de tudo para tentar diminuir a base de cálculo tributária delas. Era assim, essa sensação que eu tinha, né? Vamos colocar de tudo aí que a gente deduz. Vai que passa para tentar diminuir minha base de cálculo. Né? Pensando ali, já que eu ganho mais de 50 mil e vou ter que pagar, que diminua a minha base de cálculo e minha alíquota efetiva no final das contas. Então você via esse vale tudo para não pagar imposto. Mas, além disso, tinham os jabutis do agro, né, que eram muitos ali, que não tinham nada a ver, piscofins, que são outros tributos, nada a ver com a política inicial, ali, a proposta inicial, que era a faixa de isenção do imposto de renda. Mas eles tentaram ali forçar, inclusive, uma das emendas da Comissão do Agro jogava ali no corte de gastos, a compensação no corte de gastos. Então, você vê essa tentativa de proteção setorial. O jabuti é isso, né, quando ele não tem nada a ver com a proposta inicial e ainda protege um setor específico em detrimento da população toda. E tinham vários ali. O que passou, né, que a gente vê que foi para frente, é o do CRI, CRA, LCI e LCA, né, porque tinha uma proposta da tributação desses instrumentos de renda fixa que hoje são isentos. Só para as pessoas entenderem como é que funciona essa questão da isenção e do crédito que está atrelado a ela. Quando um banco emite uma LCI, LCA ou uma securitizadora emite um CRI, um CRA, esse crédito ele precisa ir ou para o agronegócio ou para o setor imobiliário. Então tem lastro. Um banco não pode emitir uma LCI, LCA para emprestar para outro setor. Então ele já tem um destino específico, que são setores incentivados pelo governo. A mesma coisa a infraestrutura. Então o governo abre mão da tributação daquele instrumento ou daquele setor. Ele vai renunciar, vai ter uma renúncia tributária, porque aí você não encarece o crédito e nem a pessoa que está na ponta. Então, vamos supor que uma pessoa foi pegar um crédito imobiliário. Ela vai pleitear o crédito imobiliário e vai precisar de um instrumento que financie aquilo. Pode ser a poupança, mas pode ser uma LCI. Então, se você precisa pagar para a pessoa 100% do CDI, que hoje está em 14,90% ao ano, você deixa aquele crédito caro. Você tem ali um crédito que para você pegar aquele recurso, né, para você captar aquele recurso, precisa pagar para a pessoa R$14,90 ao ano. Se o governo fala, olha, eu não vou pegar a minha parte tributária, essa mesma captação pode ser ali em torno dos 90% do CDI. Então, você diminui o custo do crédito. Né? O crédito vai ficar mais barato ali, porque para você captar aquele dinheiro, você tem uma taxa de juros menor, porque o governo abriu mão. Você pode pagar para a pessoa menos, porque você está dando isenção de imposto de renda para ela. Então, é assim que funciona. Só que aí tem um ponto, né, que eu até discordo em partes ali com o Haddad. LCI e LCA, CRI e CRA no Brasil, quem consegue investir não é uma classe média, é uma pessoa que está entrando no mundo dos investimentos. É até uma pessoa, às vezes, de menor renda, que tem o acesso à renda fixa lá no banco dela primeiro do que outros instrumentos. Então, não é um investimento de gente rica, para tentar aqui ser o mais popular possível. Não é um investimento que pessoas ricas, super rico, investe fora do Brasil. Super rico tem fundo exclusivo. Gente muito rica tem outros instrumentos que a gente não tem acesso. Então, você tirar essa isenção, eu acho que recairia de novo em cima das pessoas que já têm a tributação do imposto de renda. E, além disso, se a gente for pensar num crédito imobiliário, isso encareceria o crédito lá na ponta, porque a captação já fica mais cara. Aí o banco vai colocar o spread dele, vai colocar isso e aquilo, e no final das contas, para quem precisa pegar o crédito, também fica mais caro. E quem pega crédito no Brasil para comprar imóvel? Então, aqui eu acho que, por mais que ainda tenha um lobby muito grande, e isso é inegável, do setor imobiliário, do agro, e até mesmo de setores empresariais dentro do Congresso, eu não concordava 100% com tributar LCI e LCA, porque eu acho que você está penalizando no final das contas uma classe que também não tem poder político e econômico. Nossa, essa ponderação que você traz é muito interessante. E tem uma emenda importante, que não entrou, mas no fim das contas
entrou no texto final, para a gente explicar para as pessoas, que foi uma inclusão que foi feita pelo líder do PSB, o Pedro Campos, e que era uma proposta da Tabata Amaral, que no fim das contas, ficou dessa maneira para o governo, né, a previsão do governo, para apresentar em até um ano uma política nacional de reajuste da tabela do imposto de renda. Então, isso foi incluído no texto final desse projeto de lei. Porque, no fim das contas, era uma emenda que acabou virando vamos dizer assim, empurrou para o governo ali no texto final do projeto de lei essa obrigação, né, para o governo, passou adiante. Por que seria importante essa obrigação a partir da correção da inflação? É importante porque aí você passa a ter uma correção anual. Se a gente pegar a correção do imposto de renda desde o Plano Real, desde o início do Plano Real, a gente ainda está com defasagem. Então, por mais que a gente tenha subido para R$5.000 a isenção, tem um cálculo do Diese que mostra que deveria ser R$5.700 até hoje, né? A correção final pelo IPCA seria R$5.700. Então, seria até uma faixa um pouquinho maior do que a gente conseguiu aí com os R$5.000. Então, é importante ter essa atualização, porque tem governos que não vão ter interesse em ajustar a tabela de imposto de renda. Se a gente pegar exemplos mais recentes, entre o governo Temer e Bolsonaro, a correção foi zero. Ficou ali a mesma alíquota de imposto para isenção, a mesma faixa de imposto para isenção. Então, era R$1.903 por ano. A gente está falando aí de 2016 a 2022, né, sem nenhuma correção de imposto de renda, sem nenhuma correção de tabela. Então, se o governo não tem esse interesse, ele não vai corrigir. E que foi o que foi aconteceu. Pensado para ser progressivo. Exatamente, está na Constituição. Exatamente, está na nossa Constituição apenas. E tem um vídeo de 95 da Maria da Conceição Tavares que ela fala sobre isso, e ela poderia estar falando hoje, se ela estivesse viva, que teria a mesma... Parece que foi gravado hoje, inclusive. É muito atual, né? É muito atual, porque a gente nunca conseguiu corrigir essa distorção de fato que a gente tem na progressividade do nosso imposto. E é isso, vai deduzindo aqui, e essas emendas que tentaram passar é justamente isso. Vai deduzindo aqui, vai deduzindo ali para proteger e privilegiar o rico. E aí você tem essa tabela que está defasada, justamente porque não acompanha a inflação. Então vai perdendo o poder, né? R$1.900 em 2016 não é R$1.900 em 2022. Então vai perdendo o poder de compra e vai ficando defasada em relação ao que aquele recurso, aquele dinheiro representa em poder de compra mesmo da pessoa, né? Enquanto ela consegue, né, comprar ali com aquele mesmo dinheiro, ao IPCA. Mas tem uma série de discussões em relação a essa atualização e espero que tenha alguma proposta boa nesse um ano e que não fique dependente de próximos governos, porque o grande risco que existe é a gente ter essa dependência de aprovação sempre de projetos de lei para atualizar a tabela, que é o que a gente tem hoje. E aí, vamos ficar dependendo da boa vontade de um governo para fazer isso. E no fim das contas, tem, vamos dizer assim, um dividendo que é político. Então, todos os parlamentares, a gente vê que foi uma aprovação ali por unanimidade. Tinha um interesse muito grande já olhando para as eleições de 2026. E também, claro, depois de PEC da bandidagem, PEC de anistia para golpista, virando anistia light, dosimetria para dar um nome mais ameno porque estavam tentando fazer, tudo isso precisava ali limpar a imagem para a sociedade. Tanto que quando aprova, a frase do Hugo Mota foi: o parlamento está ao lado do Brasil. Que, aliás, a Elo Vilela chamou a atenção para isso, é muito curioso, porque é um novo slogan do governo brasileiro também. Então, ainda que seja no subconsciente, não sei se foi proposital ou não, tá atrelando a imagem ao governo. E também tem aquela hashtag nas redes sociais, que talvez seja uma resposta para isso também, né, que é o Congresso Inimigo do Povo. Então, essa necessidade veio nesse sentido. Mas mais importante do que isso é que o dividendo político, nesse caso, para o eleitor. Porque é ele que está saindo beneficiado e a pressão popular foi enorme. Então, veio das ruas, veio da sociedade. O Congresso só reage a isso por conta dessa pressão popular, né? O Congresso ele reagiu quando... Desculpa, aqui a água bateu na bunda. Exatamente. Porque o Congresso ele vinha sofrendo muita pressão, né? Desde o Congresso Inimigo do Povo... Centrão contra a isenção. Então, a gente viu uma série de coisas sendo colocadas ali
e que estavam desgastando a imagem do Congresso. Eu não consigo ver nenhum parlamentar que votaria contra uma isenção de imposto de renda, porque é uma medida extremamente popular. E eu acho que aquele áudio do Ciro Nogueira, recuperado lá no passado, fala sobre isso. Porque ele fala, eu enquanto parlamentar, não posso votar contra a isenção do imposto de renda, pega mal. Mas eu vou tentar dar um jeito na compensação, porque afinal aqui nessa sala todo mundo seria tributado. Esse recado que ele passa é justamente o que o Congresso está pensando. É um custo muito grande político votar contra, então não dá. Mas ao mesmo tempo, e se a gente conseguir mexer os pauzinhos para compensação para a gente ficar menor? E isso também pesou, né? Quando a gente vê todas aquelas emendas, né, horrorosas, todas essas tentativas, eram justamente de mexer com a compensação, ou jogar no colo do governo federal para desgastar o governo com corte, ou para tentar deduzir o máximo possível. Então eles tentaram a todo custo posar de que estão do lado do contribuinte, mas na verdade estavam ali ainda assim tentando manter alguns privilégios. Então ali posando de vamos votar e aprovar em benefício do contribuinte, como grandes paladinos defensores do povo, mas tentaram enfiar ali, embutir um monte de emenda para aliviar o lado deles. É que não passou, mas tinham muitas emendas que mostravam isso. E é um desgaste mesmo que já vinha acontecendo e que ia ser aprofundado se não votasse. E mais uma coisa, foi votado ali nos 45 do segundo tempo, mas tem toda a questão ali com o Senado também colocando um texto para dar uma pressionada. Então tem a pressão popular, porque é uma medida que beneficia, sim, o povo. E ainda teve toda a questão de outro texto vindo do Senado, aprovação nos 45 minutos do segundo tempo, muito ali no limite do que poderia votar. Então, é uma reação aí do Congresso para tentar limpar um pouquinho a barra, que está muito suja. Lógico. Tanto que a gente vê que é uma proposta que era um projeto de campanha do governo Lula, agora tá todo mundo tentando tirar uma lasquinha. Não vamos deixar os louros só pra eles, né? Todo mundo tá querendo cantar todo a vitória junto. Agora atender do meu nesse projeto. Eu também votei, né? Claro, é isso. Débora, obrigada por ter vindo aqui no Em Detalhes e começar a gente a puxar um pouco desse novelo para entender o projeto que ainda está em tramitação. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Até. E você que está aqui junto comigo, eu já quero te deixar um convite, porque semana que vem vai ser uma semana muito especial para a gente aqui no ICL, porque a gente tem o lançamento de mais um documentário original do ICL, depois do Vai para Cuba, Eduardo, a gente tem dos mesmos criadores, o Vai para Argentina Carajo. Você pode ir em detalhesicl.com.br, deixar o seu e-mail que você vai ser avisado que o nosso documentário original está começando online de forma gratuita também. E para desmistificar essas manchetes que estão estampando muitos jornais por aí, dizendo que o Milei está promovendo um milagre econômico. Então vem com a gente dia 9 de outubro, quinta-feira, 8 horas da noite. Agora você vai ficar mais uma vez com Débora Maganha, agora no Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até a próxima. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai para Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha
de livros para você. Livros à Mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à Mancheia.